Olá, meus amigos, minhas amigas, nós estamos aqui no 5º bloco sobre a ata notarial de adjudicação compulsória. E talvez alguns de vocês, a essa altura, estejam pensando assim, puxa, a ata notarial de adjudicação compulsória pode tanta coisa, mas ata notarial não é aquele documento pelo qual o tabelião meramente relata algo que ele presencia sem juízo de valor. É essa uma explicação necessária aqui. A ata notarial, ela pode se manifestar no sistema jurídico de várias formas. É verdade, sem dúvida, que as atas notariais em geral, representam apenas a explicação do tabelião, o relato, melhor dizendo, do tabelião, sobre algo que ele percebe por meio dos seus sentidos. Não? Então, é isso que acontece, por exemplo, quando o tabelião vai fazer uma ata notarial para inspecionar um imóvel que foi devolvido pelo inquilino em mau estado. Não? O tabelião vai ali no imóvel e, sem fazer qualquer juízo de valor, ele vai registrando tudo que ele observa. Não? Então, a porta do banheiro está sem a maçaneta, não? A pia da cozinha está rachada, a parede da sala está rabiscada. Então, a ata notarial, aí, nesse caso, uma ata notarial ordinária, é uma ata por meio do qual o tabelião apenas relata os fatos que ele presencia. Assim também, nós temos aquelas atas, às vezes, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, em que o tabelião, examinando, ou olhando no site, ou examinando o telefone, ele relata tudo que ele está vendo, sem qualquer juízo de valor. Isso acontece nas atas notariais ordinárias. Mas, ao lado dessas atas ordinárias, a lei prevê algumas atas especiais, como são a ata de uso capião e a ata de adjudicação compulsória. Nessas atas notariais especiais, há a necessidade de se formular em alguma medida, uma cognição. Por exemplo, na ata de uso capião extrajudicial, qual é o fato ali atestado? A posse que se prolonga por vários anos. O tabelião presenciou essa posse? Não, não presenciou. No máximo, ele pode ir lá no imóvel, em diligência, e verificar a posse hoje, mas isso não diz ao tabelião como era a posse ontem, ou semana passada, ou há 5 anos atrás, ou há 15 anos atrás. Né? Então, o tabelião, na ata de uso capião extrajudicial, ele se vale de uma atividade cognitiva, semelhante àquela que o juiz desenvolve. Não? O tabelião examina um contexto probatório e, a partir dali, formula conclusões. Não? Então, há uma atuação positiva do tabelião ali, no sentido de extrair de documentos, de testemunhos e de outros elementos de informação que ele possa ter acesso, extrair conclusões. Não se trata, nas atas notariais especiais, meramente de relatar fatos. O mesmo que acontece na ata de uso capião, acontece aqui na ata de adjudicação compulsória. O que a ata de adjudicação compulsória basicamente atesta? Que existe um contrato de promessa e que houve o pagamento do preço. Não falamos ainda sobre o pagamento do preço, mas ainda vamos falar. Né? Então, o tabelião vai dizer que existe um contrato que implica em promessa de compra e venda sem arrependimento exercitável. Eu pergunto, o tabelião presenciou a contratação? Não, não presenciou. Essa contratação só chega a ele de maneira indireta, através de documentos. Não? E quanto ao pagamento, o tabelião presenciou os pagamentos? Também não presenciou. Ele só tem acesso a essa informação de maneira indireta, a partir do exame de recibos, de comprovações
bancárias e de outros elementos de informação que ele possa colher, né? Então, vejam que nenhum dos fatos atestados, nenhuma das situações jurídicas e fatos atestados na ata notarial de adjudicação compulsória foi presenciado pelo tabelião. Não se trata, portanto, nessa ata de adjudicação compulsória, que é uma ata notarial especial, não se trata de um mero relato feito pelo tabelião. Muito bem, feito esse parênteses, vamos avançar um pouco mais no exame das funções da ata notarial de adjudicação compulsória. E para isso eu vou trazer o relato de mais uma daquelas situações que aconteceu comigo no cartório do Uberaba, em Curitiba. A parte chegou no balcão e disse: olha, eu quero fazer uma ata de adjudicação compulsória porque eu prometi, a pessoa que me vendeu o imóvel nunca veio celebrar a escritura definitiva de compra e venda. Eu falei: qual é o documento que o senhor tem? E ele me mostrou, então, um documento intitulado Contrato Particular de Compra e Venda. Contrato particular de compra e venda que tenha sido celebrado fora das exceções legais. Nós sabemos que existem exceções legais que permitem a contratação da compra e venda de imóvel acima de 30 salários em instrumento particular. Mas, fora dessas exceções legais, nós também sabemos que a regra geral de aplicação quase absoluta é a da escritura pública, né? O artigo 108, ele diz que só podem ser negociados por contrato particular imóveis de valor inferior a 30 salários mínimos, né? Então, como 30 salários mínimos é uma quantia moderadamente pequena, é quase que uma regra geral, que se não for nas exceções de SFH, consórcio, etc., o imóvel só pode ser negociado, seja por meio de contrato em forma de escritura pública, né? Então, o contrato particular de compra e venda é ato que desobedece à forma legal prevista pela lei para aquele negócio jurídico. Se o ato não atende à forma legal, ele é um ato nulo, né? Os atos que contêm defeito de forma são nulos. Em outras palavras, o contrato particular de compra e venda de um imóvel acima de 30 salários mínimos e fora das exceções legais é ato nulo, não? Embora nulo, entretanto, não vai se aplicar aquela regra de que o ato nulo não produz nenhum efeito. Por quê? O Código Civil tem uma previsão específica, que é o artigo 170, que diz assim: se o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este, quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido se houvessem previsto a nulidade. Então, isso exatamente é o que acontece com o contrato particular de compra e venda de imóvel. É nulo, mas ele contém os elementos de outro contrato, que pode ser feito em instrumento particular. Qual o contrato? O contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel. Para esse não há exigência da forma de escritura pública. A forma de escritura pública pode ser adotada, mas também pode ser licitamente adotada a forma de instrumento particular. Então, o artigo 170 do Código Civil, ele propicia a chamada conversão substancial do negócio jurídico nulo. A compra e venda por instrumento particular de imóvel é nula, mas pode ser aproveitada pelo artigo 170 do Código Civil como promessa de compra e venda. E adivinhe qual o instrumento que vai fazer essa conversão? Será a ata notarial de adjudicação compulsória, né? O tabelião na ata notarial de adjudicação compulsória, ele pode declarar isso, que embora o documento
seja um contrato de compra e venda de bem imóvel, né, ele o recebe com base no artigo 170 do Código Civil como contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, já que para a promessa de compra e venda não há exigência de forma pública, né? E todos os elementos da promessa coincidem com os elementos da compra e venda, certo? Então, a conversão substancial de negócio jurídico nulo, de compra e venda de imóvel por instrumento particular, pode ser feita na ata notarial e terá que ser também, o registrador terá que chegar à mesma conclusão, claro, já que esse é um elemento que é de dupla qualificação, qualificado primeiro pelo tabelião e depois pelo registrador, certo? Além de todas essas questões relativas à promessa de compra e venda, a ata notarial também tem que se debruçar sobre um outro tópico, que é o tópico do pagamento. Para que o promitente comprador tenha direito à adjudicação compulsória, tem que existir a promessa, com preliminariedade forte, e tem que haver o pagamento, não? Então, se só houver a promessa, mas não tiver havido o pagamento, não vai haver direito à adjudicação compulsória. Se houver pagamento, mas não se comprovar a existência da promessa, por exemplo, porque a promessa foi feita de forma verbal, né? A promessa verbal não pode ser admitida na adjudicação compulsória extrajudicial. Na judicial é discutido, mas na extrajudicial não há nenhuma dúvida, a meu ver, que a promessa tem que ser escrita, né? Então, se tiver o pagamento, mas não tiver a promessa, também não tem adjudicação. Para haver adjudicação, tem que haver as duas coisas, a promessa e o pagamento. Muito bem. O pagamento tem que ser também analisado, é um importante tópico da ata notarial de adjudicação. Tão importante, nós estamos vendo como a análise do contrato de promessa, né? E no caso do pagamento, o tabelião tem até uma responsabilidade maior, porque a lei, seja o regulamento do Código Nacional de Normas, não prevêem que sejam apresentados os comprovantes de pagamento ao registrador de imóveis. Ou seja, a análise a respeito do contrato de promessa enfrenta uma dupla qualificação, pelo tabelião e pelo registrador. Mas a análise a respeito do pagamento, essa é feita apenas e se finaliza, portanto, nas mãos do tabelião. O tabelião analisa se houve o pagamento ou não, e isso não será, pelo menos em princípio, não será revisado pelo registrador, não? Então, o pagamento ele tem que ser atestado na ata notarial de adjudicação compulsória. O tabelião, na ata notarial, depois de enfrentar a questão do contrato de promessa, ele vai dizer, bom, agora vamos falar do pagamento. E aí vai dizer como que ele, tabelião, está se convencendo de que houve o pagamento. O instrumento mais natural de prova do pagamento é o recibo, não? O recibo é aquilo que o Código Civil intitula de quitação, é o documento passado pelo credor declarando que houve o pagamento e que aquele credor está satisfeito, declarando o que ele recebeu, quando recebeu, onde recebeu e o que recebeu. É claro que se houver o recibo passado pelo promitente vendedor, tudo fica muito fácil, mas pode também, e muitas vezes na prática, na vida prática, o tabelião se deparará com situações em que não há o recibo passado pelo promitente vendedor, não? E, nesse caso, o tabelião terá que se utilizar de outros meios. E esses outros meios vêm, de alguma forma, relacionados no Código Nacional de Normas, no artigo
440G, parágrafo 6º, que elucida vários meios de prova do pagamento. Vamos dos mais simples para os mais complexos. O mais simples, claro, é o que está no item 5, recibos cuja autoria seja passível de confirmação. Então, o promitente comprador tem os recibos de pagamento do preço, o tabelião, olhando aqueles recibos, verifica que eles são autênticos, não? E com isso, ou quem sabe, tem uma declaração de quitação, às vezes o promitente vendedor pode ter dado isso, não? Um documento declarando a quitação, declarando que nada mais há a pagar, que tudo que havia a pagar já foi pago, que nada mais tem a reclamar. Então, esses documentos são uma prova inequívoca de que houve o pagamento, né? São os recibos a que se refere o artigo 440G, parágrafo 6º. Mas digamos que o promitente comprador não tem todos os recibos. Digamos que ele tem alguns recibos. Eram 100 pagamentos, 100 parcelas, e ele perdeu alguns desses recibos. Isso pode ser resolvido com base no dispositivo do Código Civil, que estabelece presunção legal de pagamento. Quando houver o pagamento das prestações mais recentes, elas fazem presumir o pagamento das anteriores. É o artigo 322 do Código Civil, né? Que diz que quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última, e estabelece até prova em contrário a presunção de estarem solvidas as anteriores. Então eram 100 parcelas, ele perdeu algumas, mas o recibo da 100ª parcela ele tem, não? E esse recibo não contém nenhuma ressalva, não contém nenhuma referência à possibilidade de não estarem pagas as parcelas anteriores. Qual é a lógica desse artigo 322? É que se o credor vai receber prestações puladas, ele vai fazer uma ressalva no recibo, né? Se ele deu o recibo da última prestação sem fazer nenhuma ressalva, é porque as anteriores devem ser tidas como pagas, certo? Outra possibilidade que nós vamos ter também, o promitente comprador não tem os recibos, mas tem em mãos as promissórias que foram emitidas por ocasião da promessa de compra e venda, né? Quem sabe a promessa de compra e venda foi feita por escritura pública, tem promissórias vinculadas, né? É possível associar que essas promissórias dizem respeito àquela escritura de promessa, e ele tem em mãos as promissórias originais. Aí nós estamos diante de uma outra presunção legal, que é a do artigo 324 do Código Civil, que diz que a entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento, não? Então nós temos aí no Código Civil algumas regras sobre presunção de pagamento que podem ser utilizadas pelo tabelião nessa tarefa de atestar que houve o pagamento. Além disso, o artigo 440G, parágrafo 6º do Código Nacional de Normas, a que eu me referi antes, ele diz que, no item 3, podem ser apresentados, à guisa de comprovação do pagamento, comprovantes de operações bancárias. Então, o promitente comprador não tem o recibo, mas tem o comprovante da TED, do DOC, da transferência, do PIX, né? Mostrando que aquela parcela prevista no contrato de promessa foi depositada na conta do vendedor, né? Então, isso será prova, pode ser recebido como prova suficiente pelo tabelião. Outra forma de comprovação, diz aqui esse mesmo artigo 440G, no inciso 1, é a existência de ação de consignação em pagamento com valores depositados. A ação de consignação em pagamento é aquela ação judicial que o devedor tem contra o credor para forçá-lo ao recebimento. Então, quem sabe, o credor estava se recusando a receber, o promitente vendedor estava se recusando a receber as parcelas do preço,
sob o argumento de que seriam insuficientes, que o preço tinha sido muito baixo, e o promitente comprador depositou em juízo por meio de uma ação judicial de consignação e pagamento. Isso pode ser recebido pelo tabelião como prova de pagamento. Mas eu faria aqui algumas observações. Como tabelião, eu procuraria me assegurar de que aquela consignação é definitiva. Por quê? Se o autor da ação de consignação em pagamento desistir da ação antes da citação, adivinhe o que acontece com o dinheiro que ele depositou em juízo. É devolvido para ele, não? Então pode, quem sabe, alguém de má fé propor uma ação de consignação em pagamento, fazer o depósito em juízo, apresentar ao tabelião a comprovação da existência da ação de consignação em pagamento e do depósito em juízo do valor, e depois de obter a ata notarial de adjudicação, voltar lá em juízo antes da citação e desistir da ação de consignação em pagamento. E com isso, o valor que ele depositou em juízo lhe seria restituído, né? Então, o tabelião deve ter muita cautela com a ação de consignação em pagamento. Tem que verificar, mediante cópia dos autos, etc., se já houve citação, principalmente se o promitente vendedor já contestou, quais são os seus argumentos de contestação, se já houve sentença, se já houve trânsito em julgado. Então, me parece que deve ser um exame caso a caso e à luz do conteúdo da ação judicial, né? Hoje em dia isso é muito fácil, é só pedir à parte uma chave de acesso à íntegra dos autos eletrônicos e, com isso, o tabelião pode se certificar de que não haverá o risco do dinheiro ser levantado pelo promitente comprador. Ainda nesse tópico da consignação em pagamento, o texto fala de ação de consignação em pagamento, mas lembrem-se que a ação de consignação em pagamento também foi objeto de desjudicialização alguns anos atrás, ainda na vigência do CPC de 73. Né? Uma das reformas do CPC de 73 permitiu que a consignação em pagamento fosse substituída por um procedimento feito perante instituição bancária oficial. Então, o indivíduo vai numa instituição financeira, diz que quer fazer um depósito de consignação em pagamento, o banco recebe o depósito, notifica o interessado, se ele não se manifestar, o depósito é considerado liberatório, né? Então, é possível que tenha havido não uma ação judicial, como diz esse inciso 3 do artigo 440-G, parágrafo 6º, mas uma consignação em pagamento no meio bancário. Além disso, o artigo 440-G, parágrafo 6º, ele fala de outros elementos de prova que eu diria que são, assim, bastante indiciários, que não são elementos capazes de demonstrar com segurança o pagamento. Diz assim, por exemplo, o inciso 2, mensagens eletrônicas em que se declare quitação ou se reconheça que o pagamento foi efetuado, informações, inciso 4, prestadas em declaração de imposto de renda do promitente comprador, claro, não? Já que do promitente vendedor não haveria acesso. Não? Número 7, notificação extrajudicial destinada à constituição em mora, certamente também do promitente vendedor em relação à mora para a celebração do contrato principal. Não? Então, esses elementos são elementos apenas indiciários que o tabelião tem que receber com muita cautela e de uma maneira sempre assim que possibilite a confirmação por outros meios. Não? O tabelião, ele que está dizendo ali em última análise, o artigo 440-G, parágrafo 6º, é que o tabelião pode se valer de um contexto probatório amplo para chegar à conclusão de que houve o pagamento, tal como o juízo faria em uma ação judicial de consignação em pagamento, não? Ou de uma ação judicial de
de adjudicação compulsória, né? O juiz na ação judicial de adjudicação compulsória ele também vai enfrentar essa mesma dificuldade de verificar se houve ou não o pagamento. E ele vai se valer de um contexto probatório, tal como aqui o tabelião vai se utilizar de todos esses elementos do artigo 440-G, parágrafo 6º, mas sempre dentro de uma lógica, dentro de uma cautela, né? Dentro de uma análise que lhe permita chegar à efetiva conclusão de que houve o pagamento. Não é simplesmente o indivíduo mostrar, está aqui uma mensagem de WhatsApp do promitente vendedor dizendo que recebeu tudo. Essa mensagem é autêntica, o contexto em que essa mensagem foi elaborado, será que permite concluir isso? Não? Então, esse telefone que está indicado realmente é do promitente vendedor, é muito fácil ser feita uma simulação de conversa no WhatsApp. Não? Então, tudo isso tem que ser visto com muito cuidado pelo tabelião. Inclusive porque o tabelião, como eu já disse, é o único responsável perante a lei e perante a regulamentação pelo atestamento do pagamento. Nesse tópico do pagamento, é importante a gente dizer também que na adjudicação compulsória inversa não haverá necessidade dessa comprovação. O que é mesmo a adjudicação compulsória inversa? É aquela que é proposta pelo promitente vendedor para forçar o promitente comprador a receber a propriedade do imóvel. Muitas vezes o promitente comprador ele se omite em celebrar a escritura definitiva e isso pode trazer consequências, às vezes, bastante graves para o promitente vendedor, que continua a ser tido como proprietário do imóvel. Então, cotas condominiais, pagamento de imposto predial, de imposto territorial, de taxas de ocupação ou foros de imóveis em faixa de marinha, tudo isso vai ser atribuído ao promitente vendedor. Eventuais ações baseadas em direito de vizinhança, multas ambientais, se for o caso, né? Isso pode recair sobre o promitente vendedor. Então, o promitente vendedor pode ter interesse de forçar a transferência de propriedade ao promitente comprador mediante a chamada adjudicação compulsória inversa. É claro que se o promitente vendedor postular a adjudicação compulsória inversa, ele o fará com todos os ônus que o procedimento traz, né? Então, o promitente vendedor terá que pagar os emolumentos da ata notarial, terá que pagar os emolumentos do procedimento no registro de imóveis, terá que pagar o imposto de transmissão, se não estiver pago ainda, o laudêmio, se for caso de imóvel foreiro. Todas essas consequências vão recair sobre o promitente vendedor. Mas, às vezes, até vale a pena para o promitente vendedor para ele se livrar daquela propriedade que lhe está causando problemas, certo? Então, nós, com isso, encerramos aqui o nosso 5º bloco e ainda vamos continuar com mais um bloco falando sobre a adjudicação compulsória extrajudicial, especificamente sobre a ata notarial de adjudicação. Até já!